Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, né? Aí seja qual for o horário que vocês tiverem disponibilidade para assistir essa aula. Nós estamos dando início a mais uma aula de redação. Hoje nós estamos indo para a aula de número 16, onde nós vamos falar sobre a descrição dos níveis da competência 5. Na aula passada a gente falou alguns conceitos importantes para a gente entender essa aula de hoje. Então é importante que vocês tenham assistido a aula passada para que vocês entendam essa aula de hoje. Essa aula é muito importante porque no Enem existe uma, uma, uma competência exclusivamente, né, para a proposta de intervenção. Então, precisa a gente olhar ela porque elas valem 200 pontos, né, e é uma pontuação que pode ser decisiva para vocês, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. O objetivo da aula basicamente é descrever os níveis da competência 5, né, e compreender por meio de exemplos esses níveis. Então é uma aula bem rápida. Aqui nós temos a grade específica da competência 5, relembrando que a competência 5 ela vai avaliar se você elaborou uma proposta de intervenção para o problema abordado e se essa proposta está respeitando os direitos humanos. E ela tem uma gradação de 0 a 5, né, em que o nível 0, né, é 0, 1 você recebe 40 pontos, o 2 80, o 3 120, o 4 180 e o quinto 200 pontos, né? E aí, indo já para a descrição dos níveis, a gente tem a descrição do nível, que é o nível 0, né? O primeiro nível. Então, se sua redação algum dia foi avaliada nesse nível, e por favor, queiram fugir da sua redação avaliada nesse nível, né? É porque ou a sua redação não teve uma proposta de intervenção, ou essa ela é integralmente copiada da prova de redação, né? Ou ela está desrespeitando os direitos humanos, ou essa proposta ela não está relacionada sequer ao assunto. Um ponto importante para ser analisado aqui é que essa proposta de intervenção integralmente copiada da prova de redação, ela é aquela proposta em que você pegou ela do texto motivador e você copiou tal e qual na sua redação. Quando o seu corretor ele pega essa redação, sua redação com cópias do texto motivador, ele tem que avaliar se existe alguma marca ali de autoria sua. Se há alguma coisa que você esteja é, é, se teve alguma coisa ali que você escreveu. Então, se tiver alguma coisa ali que você escreveu na prova de intervenção, vai ser avaliado. Mas ela só vai receber nível 0 se ela estiver integralmente copiada do texto motivador e não tiver nada lá que seja seu, certo? E aí nós temos um exemplo aqui embaixo, né, que ele fala assim: tendo isso em vista, os conhecimentos que as redes sociais nos fornecem pode facilmente mudar a nossa maneira de pensar e interagir com algumas coisas e até mesmo nossas escolhas, né? Então, o que é que a gente observa aí, né? A gente observa que esse texto, ele não tem uma proposta de intervenção, certo? Não tem uma proposta de intervenção, é uma afirmação que o nosso participante está fazendo, né? Mas ele não apresenta uma proposta de intervenção. Não apresenta uma proposta de intervenção porque não tem um agente, não tem uma ação, não tem um detalhamento, né? Então é importante você prestar atenção nisso. Então ela é tipificada como sendo nível 0 porque não tem uma proposta de intervenção, certo? Se tivesse desrespeito dos direitos humanos, também receberia o nível 0, certo? O nível 1, né, ele é atribuído àquela proposta de intervenção que, por exemplo, seja aquela proposta de intervenção que o texto seja tangente, né, ao tema, ou seja, o tema é esse e a minha proposta de intervenção é totalmente tangente ao meu tema. Então, ele vai receber o nível 1, né? Ou, por exemplo, uma proposta de intervenção, né? Que apresente apenas elementos nulos, ou seja, tem os elementos, a gente viu na aula passada, que existem alguns elementos que eu posso tipificar eles como nulos, né? Então, existem elementos, no entanto, todos os elementos são nulos, né? Ou também apenas um elemento válido, ou seja, a minha proposta de intervenção, ela existe, mas existe apenas um elemento válido. Vamos ler essa primeira proposta aqui. Ela fala assim, ó. O bom é... O bom esses Bom, esses avanços, quem tem que se controlar é o homem, pois a tecnologia vem tanto para te ajudar quanto para manipular a sua vida, né? Ou seja, nesse caso aqui,
existe, né? Digamos assim, se a gente fosse explorar bastante, a gente poderia até dizer que existem três elementos válidos, porque eu poderia tipificar o homem como agente, né? A ação, que ele tem que se controlar, e o detalhamento da ação, a gente poderia dizer que é essa explicação que ele dá, né? Ele tem que se controlar, pois as tecnologias vêm tanto para te ajudar quanto para manipular a sua vida. Isso numa perspectiva bem a fundo, numa perspectiva de que você está tentando extrair ao máximo. Só que quando a gente vai avaliar isso, a gente vê que ele é um texto tangente. Porque, por exemplo, ele não traz o elemento de controle de dados. A gente sabe que esses exemplos todos que eu estou trazendo nessa aula são exemplos de 2018, né? Quando o tema da redação era a manipulação do comportamento por meio do controle de dados na internet, né? Então, tendo isso como em vista, a gente vê que é um texto tangente, porque ele fala sobre a internet, no entanto, ele não fala sobre esse controle de dados. Então, ele não está falando especificamente do tema. Por isso que ele é atribuído nível 0 para ele, certo? Outro exemplo, por exemplo, é esse aqui que tem embaixo, né? Que é esse aqui de baixo. Que diz assim: seria essa ferramenta uma vantagem para os internautas ou apenas mais uma forma alienada de manipulação das escolhas pessoais? Há de se ponderar sobre os limites de atuação desse meio e até onde ele pode atuar quando se trata da privacidade do usuário e sua liberdade de escolha. O que é que a gente analisa nessa proposta? A gente analisa que existe apenas um elemento válido, que nesse caso é a ação, porque ele fala assim, ó, há de se ponderar sobre os limites de atuação desse meio e até onde ele pode atuar quando se trata da privacidade do usuário e sua liberdade de escolha. A gente vê que existe apenas um elemento válido, que é a ação, que é o que tem que ser feito, né? Que, ou seja, precisa ser ponderado um limite, né? Precisa ser ponderado, então, isso é ação. Mas não tem o agente, não tem o detalhamento, não tem finalidade, não tem as outras coisas. Então, nesse modo, ela é avaliada no nível 1, certo? Agora, né, nós vamos pro nível 2, né? No nível 2, é avaliado, uma proposta deve ser avaliada no nível 2, aquela que apresenta dois elementos válidos, ou apresenta dois elementos válidos, ou mais elementos válidos, né? Mas é escrita por meio de uma estrutura condicionada, que a gente vai já ver o que é isso. A gente vê esse exemplo aqui embaixo, que ele fala assim, ó. Em meu ponto de vista, né? Lembrando que a gente não pode falar na primeira pessoa na proposta na redação, então isso já seria erro de outra competência, mas a gente está validando aqui a competência 4 e 5, né, especificamente. Então, não escreve em primeira pessoa, e aí diz, em meu ponto de vista, não concordo que este ato seja em todo, né, errado, pois a empresa está fazendo um levantamento para evoluir o serviço prestado. Contudo, acredito que se deve ter uma rigorosa fiscalização das redes sociais e aplicativos, né, sobre informações que podem ser disponibilizadas para assim garantir uma melhor segurança e liberdade dos usuários. E aí o que, é que a gente analisa nisso aqui, né? Esse texto, ele apresenta uma abordagem completa, né, do tema, porque ele traz o manipulamento, ele traz o usuário, ele traz a internet, né? Mas ele apresenta apenas dois elementos válidos, que são, nesse caso, a ação e o efeito. A ação, quando ele fala assim, que se deve ter uma rigorosa fiscalização das redes sociais e aplicativos sobre informações que podem ser disponibilizadas. Ou seja, existe uma ação, certo? Mas não existe um agente. E aí existe um efeito, que é o quê? O efeito é o quê? A finalidade, né? Que o quê? Essa ação precisa ser feita para, assim, garantir uma melhor segurança à liberdade dos usuários. Então, por isso que ela é tipificada, né, no nível 2. Por quê? Porque existem dois elementos válidos, né? A estrutura condicionada, gente, é uma questão, né, que a gente precisa analisar. Por quê? Porque redações, aqui como fala aqui, né, que apresentam dois ou mais elementos válidos, mas a escrita é por meio de estruturas condicionais, ela não pode ultrapassar o nível 2. E o que são estruturas condicionais, né? Vamos coisar aqui, ó. A gente precisa entender que estruturas condicionais, elas são expressas por meio de orações subordinadas adverbiais que tenham envolvidas, né, as conjunções próprias, que no caso é o se, o caso, desde que, né? Então, são estruturas que são
escritas dessa forma, com essas conjunções, né? O se, o caso, desde que, eu estou condicionando aquela proposta de intervenção. É preciso destacar também que a gente precisa ficar atento ao fato de que não são todas as orações condicionais que apresentam a proposta de intervenção. Para que seja efetivamente uma proposta de intervenção, é preciso que esteja expresso, né, o claro desejo do participante de sugerir algo para enfrentar o problema abordado pelo tema. Como assim? Por exemplo, isso não acontece no exemplo de uma oração como por exemplo, deixa eu pensar aqui. Pronto. Se o Ministério da Educação tivesse investido mais na educação digital, a manipulação do usuário na internet seria menos frequente, digamos assim, né? Isso não acontece porque essa oração condicionada, ela se refere a uma situação do passado, certo? E não a situação que vai acontecer, porque eu estou querendo fazer uma intervenção. Então a intervenção ela tem que acontecer a partir do momento que eu estou fazendo, né? Não é uma coisa que já existia, uma coisa que poderia ter acontecido. O exemplo que ele nos traz aqui é assim, ó, as redes, né, selecionam notícias com títulos relevantes ou chamativos, mas se cada vez mais nós tivermos informações verdadeiras e estivermos mais por dentro da mídia, estaremos mais bem equipados para tomar uma própria decisão. Ou seja, ela é tipificada como nível 2 porque existe o uso de uma estrutura condicionada e existe uma proposta de intervenção. Embora seja uma proposta de intervenção fraca, que tenha poucos elementos, mas está escrita em uma estrutura condicionada. Então, não ultrapassa o nível 2, certo? O nível 3, né, é muito legal porque cada nível ele diz a quantidade de elementos, né? O nível 3, para essa proposta estar nesse nível, ela tem que apresentar 3 elementos válidos. Esses elementos, lembrando que a gente falou na aula passada, são 5 elementos: o agente, o meio, a ação, a finalidade e o detalhamento, certo? E aí a gente tem esse exemplo aqui, que fala assim, ó, dessa forma, medidas para a melhoria dessa problemática devem ser tomadas. É função primordial de cada indivíduo verificar as notícias antes de seguir e função também do poder público, né, organizar palestras incentivadoras em escolas a fim de evitar situações constrangedoras e querer para inúmeras pessoas, né? E aí o que a gente analisa nessa proposta? Né? A gente vê que ela é uma proposta que ela aborda o tema de maneira completa e que ela tem 3 elementos válidos. Quais são esses elementos? Primeiro, é importante indicar que existem 2 propostas de intervenção. Lembra que na aula passada eu falei, gente, quando existem 2 propostas de intervenção, você tem que fazer uma proposta delas o mais completa possível. É importante sempre fazer 2, porque se você esquecer alguma coisa em uma, na outra, né, pode ser que você não tenha esquecido. Então, você tem a garantia de fechar aquela competência. Aqui ele traz 2 propostas de intervenção e quando sempre tem 2 propostas de intervenção, o corretor ele vai avaliar a mais completa, ou seja, a que tem mais elementos. Dentre aqui a gente tem 2 propostas de intervenção, uma mais completa e outra menos completa. A menos completa, né, a mais fraca, é a primeira, né, em que ele apresenta o agente que está na linha, né, que está na linha ali 20, né, a 24, que ele analisa o agente como cada indivíduo, ou seja, os indivíduos são os agentes, né, a ação é verificar as notícias antes de seguir e o efeito que a finalidade é evitar situações constrangedoras e graves para inúmeras pessoas. Isso é uma proposta de intervenção mais fraquinha. Uma proposta de intervenção mais completa a gente analisa ali na linha 21, né, e na linha 22, que fala o quê? Que o poder público, né, que é o agente, deve, né, que é a ação, organizar palestras incentivadoras em escolas e a finalidade disso é evitar situações constrangedoras e graves para inúmeras pessoas, que é a finalidade das 2 propostas, né? Essa proposta ela é mais completa e ela tem 3 elementos válidos, por isso que essa proposta de intervenção ela é analisada no nível 3, certo? No nível 4 são propostas de intervenções que apresentam 4 elementos válidos, certo? E aí aqui nós temos o exemplo, né? Nós temos o exemplo. Portanto, para não criar-se uma ruptura nas escolhas individuais dos usuários, é dever do Ministério da Comunicação criar uma regulamentação
para os algoritmos e sistemas que atuam no país, para que eles mostrem para os usuários se eles querem ou não receber sugestões de navegação, antes ao seu perfil, né, na plataforma em que estão. Essa medida diminuirá o controle dos algoritmos sobre os usuários. Então, o que a gente vê nessa proposta? Que ela tem uma abordagem completa do tema, né? E ela está descrita no nível 4 porque ela apresenta 4 elementos válidos. Primeiro, né, lá na linha 24 à linha 30 tem uma proposta de intervenção. E a gente vê que tem um agente, que é o Ministério da Comunicação, que ele fala, né, uma ação, que é o quê? Criar uma regulamentação para algoritmos e sistemas que atuem no país. E o efeito disso, ou seja, a finalidade, né, é para que eles mostrem para os usuários se eles querem ou não receber sugestões da navegação referente ao seu perfil na plataforma em que estão. E ainda existe um detalhamento do efeito, que é o quê? Essa medida diminuirá o controle dos algoritmos sobre os usuários, ou seja, existe um detalhamento do efeito. Então, por isso que ela é tipificada no nível 4, certo? O nível 5, né, obviamente, é aquele mais completo, aquela proposta mais completa, que tem 5 elementos, né, válidos e que são todos, 5 elementos, né, que todos são válidos e que são pertinentes. Então, vamos ver aqui esse exemplo, ó. Então, cabe ao Estado o papel de promover campanhas publicitárias que afetem que alertem e conscientizem, né, a população sobre a importância, sobre a informação dos produtos e serviços contratados virtualmente, além de garantir a segurança de dados bancários e pessoais dos usuários através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo dos seus dados. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida, salvaguardando o direito ao lazer e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição Brasileira de 1988. Então, o que é que eu tenho aqui? Que apresenta, sim, uma abordagem completa do tema e existem 5 elementos válidos. A gente consegue ver isso da linha 24 à linha 29, onde ele diz, né, que o agente, que é o Estado, né, a ação é garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários. O meio, né, é através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo dos seus dados. E o efeito, que é a finalidade, né, é dessa forma. É inegável que a população que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida. E o detalhamento do efeito que existe aqui é salvaguardar o direito de lazer e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição de 1988. Então, é uma proposta completa, que tem 5 elementos válidos. Então, é importante vocês estarem atentos a sempre ver se a sua proposta ela tem esses 5 elementos válidos. Se você está colocando um agente, se você está colocando uma ação para aquele agente, se você está colocando um meio para fazer aquela ação, se você está colocando uma finalidade para aquela proposta e se você está detalhando um desses 4 elementos. Lembrando que a gente diz que pode detalhar tanto o agente, tanto a ação, tanto o meio, tanto como a finalidade também pode ser detalhada, certo? Então é isso, gente. Aí a gente vai aqui que existe uma pequena relação entre a competência 3 e a competência 4, certo? Com essa relação, a gente precisa entender, primeiro, só a diferença delas duas, para a gente não tipificar erros da competência 3 na competência 4. Por exemplo, a competência 3, ela vai avaliar a relação entre a proposta de intervenção e a discussão presente ao longo do texto, né? Ou seja, se a minha proposta de intervenção, ela tem relação com o que eu discuti com o meu texto. Como assim, Michele? Se eu botei um problema num parágrafo 2 do meu desenvolvimento, né? No primeiro e no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu coloquei um problema lá e coloquei um problema no meu segundo, e eu solucionei esse problema na minha proposta de intervenção, isso é avaliado na competência 3, né? Por quê?
Porque eu estou avaliando se a proposta de intervenção ela tem relação com o texto inteiro. Já a competência 5, ela vai avaliar se a proposta de intervenção ela está relacionada ao tema exigido e se ela apresenta o componente necessários, né, que são aqueles 5 elementos. Ou seja, se a minha proposta de intervenção ela tem relação com o tema, isso é avaliado na competência 5. Então, se ela tiver se minha proposta de intervenção ela tiver os 5 elementos e ela estiver relacionada com o tema que me foi exigido, eu vou tirar uma nota máxima na competência 5. Mas se eu não estou solucionando os problemas que eu trouxe dentro do meu texto, né, que geralmente aparecem no parágrafo de desenvolvimento, isso vai ser tirado da minha competência 3 e não da minha competência 5, certo? É preciso vocês entenderem isso. E aí, gente, a gente chegou ao fim, né? Eu agradeço a atenção de vocês, certo? Bons estudos aí nessa reta final, certo? É importante que vocês foquem na redação, né, nesse momento final. Olha aí, aparem as arestas que vocês estão, que ainda existem, né? Para que vocês consigam aí uma nota legal, bacana, para que vocês entrem aí na vaga que vocês querem, certo? É isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.